Vamos seguir com o papo aqui, então, entrando no terceiro princípio que foi destacado aqui, que é o princípio da adequação. O princípio da adequação, ele fala muito com o princípio da finalidade, ele está intimamente ligado. Por quê? O princípio da finalidade é aquele propósito legítimo, explícito, informado ao titulado, o que você vai fazer com o dado dele, né? Colocando assim de uma forma bem direta e simples. A adequação, o que vai acontecer? Você vai ter que compatibilizar o tratamento com essas finalidades informadas, entendeu? Então, se você tiver num contexto de tratamento de dados que você coletou aqueles dados para uma determinada finalidade, você vai ter que adequar o tratamento daqueles dados para que ele seja compatível com aquela finalidade, entendeu? Então, você pensar assim, em termos práticos, né? Porque fica parecendo que é a mesma coisa. Na minha cabeça vem vários insights de tecnologia da informação, de como eu concretizo esse princípio. Aí é que tá, porque quando você pensa assim, mas aí eu coletei aquele dado para fazer isso daqui, é só eu fazer daquela forma, né? É uma forma simples de pensar, é só fazer para aquele propósito que eu já estou correto. Mas está adequado. Mas você tem que pensar também no tratamento. Então, qual é a conclusão? A conclusão é a seguinte: a diferença prática é que o princípio da finalidade, ele fala muito mais na prática com a atividade de coleta, não é só coleta, mas fala muito mais, ele aparece muito mais no momento da coleta e a adequação muito mais no momento do tratamento. Porque no momento da coleta você tem ali um porquê e uma ligação direta com o titular de dados. Ele está ali te passando os dados, ele está abrindo ali para você aqueles dados. Então você tem que estar dizendo para ele: olha, eu tenho aqui um propósito de fazer isso, é para isso que você está me contratando, é para isso que você está me procurando, ele é legítimo, é esse aqui específico, eu não vou trair a sua confiança em relação a esse propósito específico. Eu estou explicitando isso para ele, eu estou informando isso para ele: olha, eu vou precisar da sua identidade, do seu CPF, do seu comprovante de residência para fazer isso aqui. Então, no momento da coleta, essa finalidade ela está muito fervente. Já a adequação, ela é no momento que o titular de dados teoricamente não está presente. É no momento que ele vai ter, a gente vai chegar lá, ele vai ter esse direito de fiscalizar isso, né? Ele vai conseguir mecanismos de saber se os dados dele estão sendo bem tratados, né, nesse ponto de vista, mas ele não vai estar ali presente no momento em que você estiver tratando os dados dele. Então, o que fala o princípio da adequação? Você não pode, na hora de tratar, fugir daquela finalidade que você tinha quando você coletou. Entendeu? E aí isso também gera uma outra brecha, um gancho pro nosso quarto princípio, porque tem muito a ver também com a finalidade, né? Que é o princípio da necessidade, né? Exatamente. O princípio da necessidade, ele tem esse caráter limitador. Então, assim, se eu tenho a necessidade desses dados, eu penso muito nesse exemplo que eu dei da ação judicial, né? Hoje eu não vou conseguir entrar com uma ação judicial sem determinados dados básicos pessoais de uma pessoa. Então, se eu peço só aqueles dados necessários para uma ação judicial que ela me contratou para aforar em favor dela, eu estou observando o princípio da necessidade. Se eu pedir dados adicionais que não têm a ver com aquela ação judicial, que não tem a ver com o problema, ou que minimamente eu precisasse descartar, acontece isso muito. Faz parte do ciclo de vida do dado. Faz parte do ciclo de vida do dado, exatamente. Ele tem que ir embora para algum lugar. Exatamente. Você está violando o princípio da necessidade. Então você precisa estar sempre observando a limitação do tratamento mínimo necessário para realizar as finalidades. Então é também um princípio que fala muito com a finalidade. O mínimo que eu preciso para atingir aquela finalidade aqui é isso. Então esse é o necessário, essa é a necessidade. Então eu peguei para uma finalidade adequada, para uma finalidade específica e legitimada,
tratamento adequado. Tratei adequadamente e, de acordo com a necessidade, eu me limitei àquilo ali, na coleta e no tratamento. Eu não passei da necessidade do meu fim, do que eu faço. A finalidade, né, a gente pensando nessa ótica, tentando sempre levar para o lado prático, ela tem muito a ver com o conceito de objeto social mesmo. Para o empresário entender, né? Ele tem lá na sua empresa um contrato social, tem lá um objeto social, tem o KNAI dele. É como se fosse a finalidade, fosse o KNAI. Eu estou aqui na minha atividade, estou aqui cumprindo determinado objeto social, objetivo social da sociedade, da empresa, daquele empreendimento. Eu estou dentro do meu KNAI e o cara me procurou para isso. Ele não me procurou para uma coisa que ele não sabe que eu vou fazer com o dado dele. Então eu estou observando essa finalidade, estou tratando adequadamente, estou pegando só o necessário, de acordo com o meu objeto social. Legal esse papo. Me dá vários insights aqui das questões tecnológicas que estão envolvidas por trás disso. E é interessante você nesse exemplo que você está dando como um escritório de advocacia, né? Que coleta os dados do cliente para, como você usou o termo aí que eu até não conhecia, para forar para o cliente, assim, é um gancho muito interessante, é uma pílula de informação muito interessante para todos os escritórios de advocacia que eventualmente estejam assistindo a gente em relação a o quão adequados eles precisam estar à lei, né? Não no princípio da adequação aqui, o quão adequado aqui, eu estou querendo falar na adequação à lei, né? Está adequado à lei. Roberto, eu posso adiantar para você que isso aí ainda vai dar muito pano para manga, porque você tem que pensar também não só nos escritórios de advocacia, mas nos próprios tribunais. E aí você pensa, né, só fazendo um parênteses aqui, bem parênteses mesmo, porque é uma questão aí que não tem tratamento e ninguém falou disso até hoje. Vai demandar muito mais debate, né? Que vai demandar muito mais debate, que é a questão da publicidade do processo versus a privacidade dos dados pessoais da pessoa. Porque muitas vezes um processo que, por lei, não vai ser um processo sigiloso, né? A gente tem o segredo de justiça, a gente tem o segredo de justiça como muito excepcional, só em situações bem excepcionais mesmo. Você tem muitas vezes processos que são regra geral, ou seja, processos públicos, a regra geral é a da publicidade, mas que vão ter ali algum dado que pode não ter nem a ver com a situação, né, processualmente ali, o objeto da causa, mas que pode sim implicar em uma violação à privacidade da pessoa. Então, como é que você vai fazer essa ponderação entre a publicidade processual e a privacidade e a proteção de dados? Existe uma necessidade de transparência até certo ponto, mas ao mesmo tempo não pode ser uma transparência completa, né? Exatamente. Essa questão de todos os advogados isso terem acesso a qualquer processo. Exatamente. Isso é muito... Tem muitas situações que isso já há muito tempo é protegido, como por exemplo, sigilo fiscal. Normalmente quando você junta uma declaração de imposto de renda num processo, aquilo ali, ou o documento ou o processo como um todo já se torna sigiloso. Mas existem outras coisas que não são tão levadas a ferro e fogo assim. A questão do sigilo fiscal e bancário já é uma questão que tem um âmbito constitucional, então já tem um histórico legal e constitucional por trás daquilo ali. Só que hoje a proteção de dados, da forma que ela está emergindo, ela vai enfrentar muito essa questão da publicidade processual aí no meio jurídico. Interessante ter chegado nesse ponto, porque o quinto princípio, né, é o princípio do livre acesso, né? Tem tudo a ver com isso que você já começou. Exatamente. A falar, né? Esse princípio aí, ele tem tudo a ver com isso e ele tem tudo a ver com a sua área, da tecnologia da informação. Por quê? O que é o livre acesso? Você tem que garantir a consulta e o entendimento, né, do titular de dados sobre quais dados ele tem na sua empresa, sobre qual é o tratamento daquilo ali, até mesmo sobre a duração desse tratamento. Esse dado aí vai ficar eternamente aí, eu não sou seu cliente mais. Então, como é que você faz? Aí é que vem, beleza, lindo do ponto de vista teórico, do ponto de vista prático. Como é que o empresário, como é que uma sociedade, como é que um negociante vai conseguir implementar uma solução contínua
para observar o livre acesso? Como é que ele vai ter ali, qual é a ferramenta de acordo com os próprios sistemas específicos que ele já utiliza? Tem muita ferramenta de tecnologia de informação para tentar buracos aí. Vai chegar um cara lá na sua empresa, vai bater na porta e vai, olha, eu em 1995 compartilhei com vocês esses documentos aqui. Eu gostaria de saber se esses documentos estão aqui, se esses dados estão compartilhados, são ainda tratados, o que existe, o que não existe. Isso é interessante, se funcionasse desse jeito, né? Porque a questão é que, se imaginar isso numa escala que a gente tem hoje, quantas pessoas não começariam a bater nas portas de empresas para poder olhar? Exatamente. E aí entra realmente de maneira bem forte as ferramentas de tecnologia da informação para tentar... Exatamente, eu penso muito nisso aqui como até a questão da duração do tratamento mesmo, porque, por exemplo, você ter uma ferramenta de tecnologia que vá permitir você excluir aquele dado depois de um determinado momento em que ele não é mais útil, em que ele não é mais necessário, né? Por exemplo, a gente pensa muito nessa questão contábil tributária dos 5 anos. Todo mundo acha que tem que guardar contas pagas, tem que guardar declarações, tem que guardar documentos contábeis até 5 anos. Por que as pessoas pensam isso? Porque existem algumas questões legais que levam a crer que depois de 5 anos essas cobranças prescrevem. Então, depois de algum instante, depois de algum marco, depois de algum momento, aquilo ali passa a não fazer mais sentido. E quando passa a não fazer mais sentido, o que você faz com aquilo ali? Arquiva? Por quê? Se não é seu. A visão tem que ser, isso não é meu. Isso foi compartilhado comigo por um proprietário, um titular existe uma desses dados. Bem clara, né, dentro do ciclo de vida de dados, que é o descarte. Tem algum momento que precisa ser descartado e tem uma forma de fazer isso. Uma forma, exatamente, uma forma adequada de fazer isso. Exatamente. Então, essa questão do livre acesso, ela fala com essa garantia, aí já é uma coisa muito focada no titular dos dados, né? O cara tem a garantia de consultar de forma gratuita, é importante falar isso também, vai cobrar uma taxa para ele manter esse inscrito para poder... Não pode, é ilegal. De forma gratuita e fácil sobre a forma, a duração, a integridade dos dados.